A crise financeira internacional começa a aparecer mais fortemente nos números da indústria brasileira. De outubro para novembro, a produção no setor recuou mais de 5%. Foi a maior queda em mais de 13 anos e o segundo resultado negativo seguido. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E vamos conversar sobre esse assunto com a nossa convidada, a professora Margarida Gutierrez. Professora, boa tarde. Antes de mais nada, feliz 2009. Muito obrigada. Com relação a esses números da produção industrial, a sua avaliação qual é? Eram números esperados? Acho que vieram um pouco mais negativos, né? Vieram pior do que esperados. O mercado estava prevendo aí uma queda de 2% e, na verdade, a queda foi de 5%, 5,2%. Mais do dobro. Mais do dobro. E esses números, de fato, são muito piores do que aqueles que todo mundo imaginava e eles estão muito concentrados nos setores de bens de capital e automobilística. A automobilística recuou 22%. Lembrando que esse setor havia crescido muito fortemente no ano anterior e também em 2008. Ele vinha crescendo muito, estimulado pelo aumento da renda, aumento do salário, aumento de emprego, enfim, de uma maneira geral, ele vinha sustentando bem o crescimento industrial e sofreu uma grande queda. E essa queda tem muito a ver com a redução do crédito, condições de crédito muito piores, expectativas também dos empresários e principalmente de consumidores temerosos em adquirirem novos financiamentos de mais longo prazo, como é o caso do setor automobilístico. Professora, esse número de novembro ele pode se refletir negativamente também em dezembro ou não? Não, a expectativa em dezembro é que por conta da redução aí do IPI para uma série de carros, e você tem aí um crescimento já positivo em torno de 2%, é o que se espera hoje, dezembro contra novembro desse ano. Então se espera uma leve recuperação em dezembro. Para dezembro. Com relação ao emprego, quer dizer, o que acontecer em novembro pode impactar já agora no primeiro trimestre de 2009? A gente está tendo aí, de fato, uma redução do emprego, uma redução da produção, a gente tem expectativas muito ruins, condições de crédito ruins, quer dizer, a gente tem aí um freio no ritmo de crescimento tão acelerado que a gente estava tendo na economia brasileira até outubro. Bem, de qualquer forma, vamos agora ver os números completos, depois eu volto a conversar até para saber como é que está embutido aí o sentimento psicológico, o medo, vamos dizer assim, também do industrial. E a Perdigão anunciou que vai fechar 2 fábricas, uma em Ivóte, no Rio Grande do Sul, e outra em Rio Casca, Minas Gerais. 233 funcionários foram demitidos. No sul do país, as operações da unidade da LG, do setor de laticínios, serão transferidas para outras empresas gaúchas no final deste mês. Na unidade mineira, a paralisação das atividades começou hoje. Professora, até onde tem aspecto psicológico também do medo do que pode acontecer e até onde é realmente uma questão de ordem objetiva, fazendo com que o emprego agora se ressinta com o fechamento dessas fábricas, por exemplo? Quando a gente fala aí dos efeitos da crise, sobre a economia brasileira, a gente tem aí sempre 3 canais que a gente coloca como canais de transmissão. O primeiro deles seria a taxa de câmbio, que subiu muito, ficou muito volátil, é um sinal de incerteza, é um fator de incerteza. O segundo seria o crédito. O crédito, de fato, se contraiu um pouco, os juros subiram um pouco, o que também freia o consumo. Mas tem um terceiro fator aí, que são as expectativas de empresários e de consumidores. E esse canal, eu diria que ele está bastante acentuado no caso brasileiro, Porque se a gente olhar os bancos brasileiros, eles não estão mal, O que está tão ruim na economia brasileira? As expectativas têm atuado muito desfavoravelmente, o que era de se esperar. E aí, tanto empresários como consumidores têm medo de tomar crédito, de tomar decisões de mais longo prazo. Instituições financeiras também têm receio de fazer empréstimos, têm dinheiro, mas preferem não emprestar. E, de fato, o que a gente percebe nesses números? Que, por conta das expectativas aí das condições de crédito, os setores de bens de capital e os setores de bens de consumo duráveis, que são aqueles que mais dependem de crédito e de expectativas, foram os mais afetados, Então, você interrompeu aí um crescimento de 28 meses consecutivos de crescimento acelerado da produção industrial e esse mês ele foi interrompido. Então, eu acho que crédito e expectativas têm atuado fortemente para explicar esses números que a gente está tendo. Obrigado, professora. E mais adiante temos aí o cenário internacional, que é um elemento também que ajuda a deixar um pouco de nuvem aí nessa expectativa do que poderia melhorar para o futuro, Professora, agora com um quadro internacional definido, só falta falar do Obama aí também, que tem essa expectativa de certa forma que ele possa tomar algumas medidas positivas. Eu queria a sua análise desse quadro internacional, a extensão dessa crise e o reflexo no Brasil, inclusive na taxa de juros. Bom, a crise internacional, há muitas indagações, ninguém sabe direito quanto tempo ela vai levar, mas a impressão que se tem é que ela vai ser muito intensa. Ainda não acabou, o pior ainda não passou, então ela vai perdurar aí por 1, 2 anos, No caso da economia brasileira, a gente viu os dados muito ruins da produção industrial, mas a gente tem aí algumas coisas que também favorecem
a economia brasileira, eu diria. Nós temos hoje fundamentos macroeconômicos muito mais sólidos. Então, por exemplo, quando o setor público é credor em câmbio e a taxa de câmbio sobe, na verdade, aí você tem um efeito benéfico sobre a dívida pública PIB. A gente já tem uma maturidade no regime de metas de inflação que também tem favorecido muito a gente, né? Então, pensando aí em termos de inflação e taxa de juros, a inflação mostrada aí pela FIPE, ela veio muito menor do que o esperado. A expectativa é que você teria uma taxa de 0,22% e ela foi 0,16%. Todos os indicadores de inflação estão caindo. Você tem aí 3 fatores atuando, né? O câmbio subindo desfavorece a inflação, mas a demanda caindo está aliviando a inflação e os preços internacionais em queda também aliviam a inflação brasileira, o que abre espaço, de acordo com os números que a gente está vendo, para uma redução da taxa de juros já na próxima reunião do Copom, em janeiro agora. Então, seu pensamento está em linha aí com parte do mercado, 0,25, por exemplo? Talvez 0,5. Com viés de baixa. Com viés de baixa, a gente pode pensar sim, porque inclusive todas as expectativas são a inflação dentro da meta, não do centro, mas de um teto aí perfeitamente absorvido. Agora, tem alguma outra ação de curto prazo, nos primeiros 4 meses desse ano, que o governo possa tomar, econômica, talvez na área de impostos, o governo brasileiro desafogar um pouquinho para se aguentar um pouco mais esse primeiro momento? Porque o pior vai ser certamente os primeiros 6 meses, né? Desse ano que está entrando, né? Eu acho que o governo tem adotado medidas bastante rápidas, bastante eficazes, tem controlado muito bem, tem guiado muito bem essa situação. Em termos de política que a gente tem visto aí, a redução da taxa de juros, a questão da liquidez toda que foi dada ao sistema bancário pelo Banco Central, a atuação do Banco Central no mercado de câmbio, no mercado futuro, no mercado à vista. Então, eu acho que está sendo muito bem conduzido pela nossa equipe econômica, sim. Muito bem, vamos agradecer a participação da professora Margarida Gutierrez, professora de macroeconomia da COPEAD, que é a Escola de Negócios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado por sua presença, uma boa tarde.